Milionário se emociona ao ver mendigo negro perguntar quando voltará a andar. A cidade pulsa como um monstro voraz, engolindo sonhos e esperança. Santiago Bustamante, o milionário mais solitário da metrópole, caminha por entre arranha-céus que tocam o céu, cercado por pessoas que trocam olhares vazios e apressados. Ele, com seu terno impecável, é um fantasma entre os vivos. Enquanto os sinos da igreja tocam, seu coração ainda está batendo por uma perda que não cicatriza. Sua esposa Clara partiu muito cedo e, desde então, sua vida se tornou um labirinto de solidão e riqueza. Os cifrões não preenchem o vazio. Então, em uma esquina suja, ele vê um movimento. Uma garotinha de 6 anos, Valentina, sentada em uma cadeira de rodas, observa o mundo com olhos de doce inocência. Santiago hesita, mas seu olhar é atraído por um brilho inexplicável. Um mendigo negro, de pele marcada pelo tempo e pela vida dura, se aproxima dela e, com uma voz rouca, pergunta: "Quando você vai voltar?" Aquela garotinha enfrenta o mundo com uma coragem que ele perdeu. Movido pela compaixão, ele se aproxima. As ruas são o cenário de um encontro que mudaria suas vidas. "Oi, eu sou Santiago. Posso ajudar você e sua mãe?" A mãe de Valentina, Clara, chega rapidamente, com um olhar suspeito e protetor. Ela é forte, uma mulher que carrega o peso de um mundo só. "Não precisamos da sua caridade", diz ela com firmeza. Mas Santiago vê a centelha da necessidade em seus olhos. Mas não é só a garotinha que precisa de ajuda. Ele também, em um impulso, oferece financiar o tratamento de Valentina, como um gesto de reparação por toda a dor que carrega. Clara hesita, mas os olhos da filha a metem em um dilema: abrir o coração para Santiago ou proteger Valentina dos fantasmas que ele traz consigo. O tempo passa e a pequena Valentina começa a fazer progressos. A cada dia, Santiago visita, trazendo não apenas dinheiro, mas também consideração. Ele deseja ser um pai, dar a ela o que nunca pê. Clara observa a transformação de Santiago, um homem quebrado, agora em busca de redenção. No entanto, a dúvida permanece martelando em sua mente. Os fantasmas do passado de Santiago podem ser derrotados ou ela está apenas se iludindo? O grande dia da apresentação escolar chega. Santiago está na plateia, o coração acelerado, enquanto Valentina, agora com muletas, se prepara. O silêncio é profundo, a tensão no ar. Quando ela entra no palco, o público inteiro prende a respiração. Seus olhos brilham, atravessando a dor e a dificuldade. Santiago sente lágrimas ameaçando cair. Será que ele pode finalmente amar novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina avança pelo palco, suas muletas fazendo um som leve contra o piso de madeira. O público a observa como se ela fosse uma estrela, uma esperança. Santiago está ali, os olhos fixos nela, um turbilhão de emoções em seu coração. Mas no momento em que Valentina abre a boca para falar, um grito corta o ar, como um raio em um dia ensolarado. Parem tudo! A mulher que grita é Clara, a mãe de Valentina. Seu rosto está pálido, os olhos arregalados de terror. Ela empurra seu caminho até a frente do palco, a voz tremendo. "Não a deixem fazer isso. Isso não é o que vocês pensam." Um murmúrio percorre a multidão. A confusão no ar é palpável. Santiago sente o coração acelerar. O que está acontecendo? Valentina para.
A expressão de alegria se transforma em uma mistura de medo e confusão. Santiago se levanta, mas Clara aponta para ele. Os dedos tremem. É ele. É por causa dele. As palavras dela são como facadas. Santiago, que apenas queria ajudar, sente um nó na garganta. Clara se vira para Valentina. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. Filha, você não pode fazer isso. Ele não é quem parece ser. A plateia está em silêncio. Os olhares se voltam para Santiago, histeria no ar. O que você quer dizer com isso? Grita um homem do fundo, desafiando Clara. Ele ajudou sua filha. Não é verdade. Clara grita, sua voz ecoando. Ele é o homem por trás da tragédia que nos atingiu. Ele é o responsável por tudo o que passamos. Santiago congelou. Aquelas palavras pareciam um soco no estômago. Ele sente a tensão crescendo, o ar se tornando rarefeito. O que você está falando? Pergunta, mas sua voz soa distante. O que acontece agora? Como assim responsável? Clara avança, seus olhos ardendo com uma dor antiga. Você não se lembra de mim? De nós? A sua empresa? Tudo o que você fez? Você destruiu nossas vidas. Ela grita, mostrando à plateia a garotinha ao seu lado, que agora parece uma sombra. Valentina, assustada, cessa o movimento, as muletas tremendo em suas mãos. Nós éramos seus funcionários. A sua ganância não deixou nada para nós. Minha família ficou sem nada por causa das suas decisões. Clara é um furacão. O pânico agora toma conta do ambiente. Santiago, confuso, tenta processar as informações. Ele lembra de sua empresa, das demissões, das pressões. Mas Clara, seria ela uma das muitas? Ele não reconhecia aquele rosto. A multidão murmura. Alguns olhares se transformam em reprovação. Santiago sente o calor subir em seu rosto. O que poderia dizer? Ele, que buscava redenção, agora é visto como vilão na história que nem sabia ser parte. Valentina, chorando, olha para a mãe, e o peso da verdade parece pesado demais para suportar. Mamãe, eu só quero andar, ela diz, a voz pequena e quebrada. Agora tudo parece mais complicado. O cenário ideal que Santiago imaginava ruíra em questão de minutos. Ele queria reparar o passado, ajudar uma garotinha. Mas, no fundo, ele também era um produto de suas próprias escolhas. A luta de Clara era uma lembrança constante de que a dor que ele sentia também tinha raízes profundas. As luzes do palco piscam, a tensão é quase palpável. O eco do passado os aprisiona. Santiago sabe que precisa agir. Mas como se defender do que não entende? Como provar que ele não era mais aquele homem? Ele não sabe. O espaço entre eles se enche de dúvidas e incertezas. E ao olhar para aquela garotinha, seu corpo se agita. Um novo peso o envolve. E os olhares na plateia? Eles mudaram. Eles já não viam Santiago como o Salvador. O que ele realmente representa agora? A história dele, a história de Clara e Valentina se entrelaçam em um desenrolar impensável. Santiago sente as mãos suarem, o futuro incerto, as consequências disso tudo batendo à sua porta. Ele precisa decidir. O que fazer? A plateia aguarda, o silêncio é ensurdecedor, e o destino deles está prestes a ser reescrito. Valentina, assustada e confusa, olha para a mãe, e o que deveria ser um momento de celebração se transforma em um pesadelo. Os murmúrios na plateia crescem, um zunido insistente que ecoa como um tambor distante. Santiago, paralisado, sente seu coração pulsar descontroladamente. Clara avança, mas não só com raiva, há um desespero profundo em seus olhos. Ele não tem direito de se aproximar, ele destruiu nossas vidas. As palavras dela cortam como uma lâmina afiada. Valentina, com suas muletas tremendo, já não sabe se deve continuar ou desistir. E Clara,
com a dor estampada no rosto, se transforma em um vulcão prestes a entrar em erupção. Você não conhece a isto. E então, no meio de toda aquela confusão, uma porta se abre no fundo da sala. Uma mulher entra, parecendo afligida, os olhos arregalados. É uma figura familiar. Alguém que Santiago não via há anos. Sua ex-esposa Laura. A tensão aumenta. Os olhares se voltam para ela. Clara para no meio da frase. O silêncio acompanha a chegada. Laura caminha em direção ao palco, a respiração acelerada, a expressão de quem carrega um segredo pesado. Clara, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Ela grita, e a plateia se agita, as cabeças se viram. Laura, Santiago gagueja sem conseguir acreditar. Ele sente o ar escapar dos pulmões, a neblina do passado envolvendo-o. Laura, aquela que parecia ter desaparecido de sua vida depois do divórcio, agora retorna em um momento onde tudo já estava tão instável. Ele não é o culpado, Clara. Você não pode mudar o que aconteceu. Laura diz, um tremor na voz. A tensão acontece em silêncios e a multidão absorve cada palavra. Clara, ainda sem se recuperar do choque, revira os olhos. Você não sabe o que ele fez. A sua ganância destruiu tudo, e agora você vem aqui tentar me impedir. Não é assim, Clara. Ele não teve controle sobre tudo isso. Laura responde, a paixão e a raiva entrelaçadas na sua fala. E enquanto as palavras ecoam, Santiago sente algo mudar dentro dele. Ele não entende as conexões que estão se formando, mas algo é revelado a cada metralhar de vozes. A verdade começa a aparecer como um puzzle tortuoso, e Santiago se pergunta, o que está realmente acontecendo? Valentina, ainda no palco, vira-se para a mãe, confusa, sem saber para quem olhar. Mamãe, eu só quero andar. Sua voz suave rasga o ar, e isso parece fazer as paredes da plateia tremerem. A dor dela ressoando enquanto o tumulto de emoções dos adultos a envolve. Um garoto na plateia murmura. Ela merece mais que isso. Ele não sabia que ainda havia uma história não contada que poderia mudá-lo tudo. E antes que pudesse reagir, Clara puxa Valentina para perto, os olhos fortemente decididos. Você não vai se meter na vida da minha filha, Laura. Não quero ouvir o que você tem a dizer. Não depois do que você fez. E Santiago sente como se uma parede o separasse de tudo. O passado deles, um fardo tão pesado quanto os sonhos que nunca fez, mas as palavras funcionam como um golpe extra. O peso da revelação está sobre todos, mas ele sente uma punhalada. Ex-esposa? Qual ex-esposa? Murmura um homem na multidão. Esperança, medo e dúvida voam livres no ar. E agora, Santiago é apenas um homem perdido, à mercê de um labirinto emocional. O olhar de desespero de Valentina quebra ainda mais seu coração, e ele se pergunta, qual é a verdade que não conhece? O que ele ainda precisa descobrir? Quando a plateia começa a se dissipar, Santi, perdido em seus pensamentos, busca uma saída, mas Clara e Laura e ele permanece, estático, assistindo tudo se desenrolar, como um espectador de uma peça cruel onde o final ainda é incerto. Mas no fundo, a primeira coisa que vem à mente é uma única pergunta. Quem realmente é Santiago? O que ele busca? E será que a verdade que ele tanto teme poderia trazer não só luz, mas também dor? Valentina, assustada e confusa, olha para a mãe, e o que deveria ser um momento de celebração se transforma em um pesadelo. O murmúrio da plateia cresce, um zunido insistente que ecoa como um tambor distante. Santiago, paralisado, sente seu coração pulsar descontroladamente. Clara avança, mas não só com raiva. Há um desespero profundo nos seus olhos. Ele não tem direito de se aproximar. Ele destruiu nossas vidas. As palavras dela cortam como uma lâmina afiada.
Valentina, com suas muletas tremendo, já não sabe se deve continuar ou desistir. E Clara, com a dor estampada no rosto, se transforma em um vulcão pronto para entrar em erupção. Você não conhece a... E então, no meio de toda aquela confusão, uma porta se abre no fundo da sala. Uma mulher entra, parecendo aflita, os olhos arregalados. É uma figura familiar, alguém que Santiago não via há anos. Sua ex-esposa, Laura. A tensão aumenta, os olhares se voltam para ela. Clara para no meio da frase, o silêncio acompanha a chegada. Laura caminha em direção ao palco, a respiração acelerada. Clara, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso! Ela grita, e a plateia se agita. As cabeças se viram. Laura! Santiago gagueja sem conseguir acreditar. O ar lhe escapa dos pulmões, a neblina do passado envolvendo-o. Laura, aquela que parecia ter desaparecido de sua vida depois do divórcio, agora retorna, em um momento onde tudo já estava tão instável. Ele não é o culpado, Clara. Você não pode mudar o que aconteceu. Laura diz, um tremor na voz. A tensão explode. E agora Santiago se pergunta: mas o que realmente aconteceu? Clara, ainda em choque, revira os olhos. Você não sabe o que ele fez. Da sua ganância destruiu tudo, e agora você vem aqui tentar me impedir. Antes que Clara termine, Laura, em um gesto desesperado, se vira para Santiago. Você precisa saber a verdade. Não pode continuar assim, sem entender o que realmente se passou. Seus olhos brilham com lágrimas. A urgência de revelar algo crucial. O coração de Santiago acelera. O que você quer dizer com verdade? Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um grito agudo corta o ar. Um homem invade o auditório, e sua presença traz um silêncio tenso. É Felipe, ex-assistente de Santiago, o que todos achavam que estava morto. Ele grita, numa mistura de cólera e desespero. Você não pode deixar ela falar. Você não sabe quem realmente é. Os olhares se voltam para Felipe. Choque se espalha como fogo no ar. Clara arregala os olhos. A raiva instantaneamente se transforma em confusão. Santiago sente cada fibra do seu ser se retrair. Felipe, você está vivo? A pergunta sai como um sussurro. Eu não sou o que você pensa. Vocês não viram o que eu passei. Felipe avança, gesticulando intensamente. A culpa não é dele. A empresa não era só dele. Eu estava lá. Eu ajudava a tomar todas as decisões. Valentina, ainda parada no palco, assiste aquela cena se desdobrar. As suas muletas tremem. Clara, agora com uma nova expressão de horror, se move em direção a ele. O que você está dizendo? Felipe tira algo do bolso, um documento amarelado. Isso pode provar tudo. Ele não é o vilão. Nós éramos só peças nesse jogo. O verdadeiro responsável, o verdadeiro traidor, é outro. A sala lotada fica em um silêncio opressivo. A expectativa paira no ar como uma nuvem carregada. Santiago sente o coração apertar. O mundo virou de cabeça para baixo. Quem é? Pergunta, quase implorando. Felipe hesita, os olhos cheios de culpa. A verdade é, Clara, você se lembra de quem estava por trás da venda da empresa. A incredulidade toma conta do ambiente. Todos estão em choque. A plateia murmura. Santiago sente suas pernas tremerem. A soleira da verdade se abriu. E agora ele só tem uma certeza. A revelação de Felipe pode redefinir tudo. As palavras de Felipe queimam na mente de Santiago. Você não pode, grita Clara. Mas é tarde demais. A vida de todos estava prestes a mudar. E a verdade que estavam prestes a descobrir pode trazer mais dor, mais segredos e talvez uma leve esperança em meio ao caos. Mas, mais do que isso, Santiago sente um frio na espinha. Ele é o centro de uma tempestade, o talvez inesperado. Quem realmente era o traidor?
E o que mais estava escondido nas sombras do seu passado? A sala estava em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em Felipe, que agora se tornara o centro do turbilhão emocional. O verdadeiro responsável é outro. As palavras dele ecoaram nos ouvidos de Santiago como um trovão. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? Santiago se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Clara estava ali, pálida, a raiva substituída por um olhar de dúvida. Quem é? Ela perguntou, sua voz trêmula. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. A tensão na sala era palpável, quase como se alguém pudesse cortar o ar com uma faca. É o Ricardo! Gritou Felipe, os olhos implacáveis. O sócio que você teve, Santiago. Ele manipulou tudo por trás das cortinas. Dificilmente você sabia, mas ele usou você como um peão no jogo dele. Santiago, paralisado, apenas balançava a cabeça. Ricardo, nós éramos amigos. Como você pode? Ele nunca imaginou que sua amizade fosse só um jogo. O muro ao seu redor começou a rachar. Os pinguins da culpa dançavam em seu peito. Laura, agora ao seu lado, olhou para Felipe, o desespero preenchendo os olhos dela. O que você quer dizer com isso? A urgência tinha um tom suave, quase uma súplica. Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em algo profundo. Ele fez você acreditar que era o dono do seu destino. Desviou fundos, fez demissões, tudo para alimentar sua própria ganância. Clara, você ficou sem emprego porque ele quis. E Santiago, você foi o fantoche na jogada dele. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Isso não pode ser verdade, alguém na plateia gritou. O ambiente estava uma panela de pressão, e o que viria a seguir poderia fazer tudo explodir. Não, 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 Santiago disse, a negação correndo como um rio nas suas veias. A verdade estava se desdobrando, e a cada nova revelação, a dor só aumentava. Ricardo, ele era meu amigo, eu confiei nele. Sim, você confiou, porque ele sempre soube fazer você se sentir seguro. Ele manipulou você e todos ao seu redor. Felipe estava em transe, a verdade emergindo como um pesadelo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Você está dizendo que ele usou a gente? E você também sabia disso? No fundo, eu sabia que havia algo errado, Felipe admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consegui ver o quão profundo eram as artimanhas dele até que foi tarde demais. Ele se mandou, desapareceu, e nós pagamos o preço. Santiago olhou para Clara, tentando entender a profundidade da dor que ela carregava. Clara, eu não sabia. Eu só queria... Queria o quê? Redenção? Não é assim que as coisas funcionam, Santiago. Clara gritou, a raiva ressoando na sala. Valentina, ainda assustada, afastou os olhos, as muletas tremendo em suas mãos. A pequena estava perdida entre os adultos, e o mundo pareceu desabar. Não é hora para brigar. Laura interveio, seu olhar firme. Precisamos entender isso. Se Ricardo é o verdadeiro traidor, onde ele está? O que aconteceu com ele? Ele se foi. Felipe explodiu. Mas uma coisa eu sei. A sombra dele ainda está por aqui. Ele pode ter deixado marcas profundas nas nossas vidas, mas ainda está solto, e isso pode causar ainda mais danos. A sala começou a ressoar com murmúrios mais altos. As pessoas começaram a se mover, olhos de reprovação se voltando para Santiago, como se ele fosse o verdadeiro criminoso. Seu coração pesava. O que ele poderia fazer para consertar aquela bagunça? Valentina, querida, você precisa sair do palco, Clara disse, já com um tom sombrio. A mãe tentava proteger a filha, mas a verdade estava se tornando uma avalanche, pronta para levar tudo. Santiago sentiu um aperto por dentro.
O que aconteceria agora? O passado se transformava em uma espiral irreversível. De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. Uma figura apareceu na saída. Ricardo! O que está acontecendo aqui? Ele gritou, com um sorriso arrogante no rosto. O tempo parecia parar. Santiago ficou em choque. Isso não podia ser verdade. O vilão estava de volta, e sua presença fez o ar parecer mais espesso. E o que isso significava para todos eles? Ele está de volta, murmurou Santiago. O terror se espalhando por seu corpo. As revelações eram apenas o começo. E se tudo refletisse um destino ainda mais sombrio? A sala estava num silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em Felipe, que agora se tornara o centro do turbilhão emocional. O verdadeiro responsável é outro. As palavras dele ecoaram nos ouvidos de Santiago como um trovão. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? Santiago se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Clara estava ali pálida, a raiva substituída por um olhar de dúvida. Quem é? Ela perguntou, sua voz trêmula. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. A tensão na sala era palpável, quase como se alguém pudesse cortar o ar com uma faca. É o Ricardo, gritou Felipe, os olhos implacáveis. O sócio que você teve, Santiago. Ele manipulou tudo por trás das cortinas. Dificilmente você sabia, mas ele usou você como um peão no jogo dele. Santiago, paralisado, apenas balançava a cabeça. Ricardo? Nós éramos amigos. Como você pode? Ele nunca imaginou que sua amizade fosse só um jogo. O muro ao seu redor começou a rachar. Os pinguins da culpa dançavam em seu peito. Laura, agora ao seu lado, olhou para Felipe, o desespero preenchendo os olhos dela. O que você quer dizer com isso? A urgência tinha um tom suave, quase uma súplica. Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em algo profundo. Ele fez você acreditar que era o dono do seu destino. Desviou fundos, fez demissões. Tudo para alimentar sua própria ganância. Clara, você ficou sem emprego porque ele quis. E Santiago, você foi o fantoche na jogada dele. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Isso não pode ser verdade, alguém na plateia gritou. O ambiente estava uma panela de pressão, e o que viria a seguir poderia fazer tudo explodir. Não, 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 Santiago disse, a negação correndo como um rio nas suas veias. A verdade estava se desdobrando e a cada nova revelação a dor só aumentava. Ricardo, ele era meu amigo. Eu confiei nele. Sim, você confiou, porque ele sempre soube fazer você se sentir seguro. Ele manipulou você e todos ao seu redor. Felipe estava em transe, a verdade emergindo como um pesadelo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Você está dizendo que ele usou a gente? E você também sabia disso? No fundo, eu sabia que havia algo errado. Felipe admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consegui ver o quão profundo eram as artimanhas dele até que foi tarde demais. Ele se mandou, desapareceu, e nós pagamos o preço. Santiago olhou para Clara, tentando entender a profundidade da dor que ela carregava. Clara, eu não sabia. Eu só queria. Queria o quê? Redenção? Não é assim que as coisas funcionam, Santiago. Clara gritou, a raiva ressoando na sala. Valentina, ainda assustada, afastou os olhos, as muletas tremendo em suas mãos. A pequena estava perdida entre os adultos, e o mundo parecia desabar. Não é hora para brigar, Laura interveio, seu olhar firme. Precisamos entender isso. Se Ricardo é o verdadeiro traidor, onde ele está? O que aconteceu com ele? Ele se foi, Felipe explodiu. Mas uma coisa eu sei. A sombra dele ainda está por aqui. Ele pode ter deixado marcas profundas nas nossas vidas, mas ainda está solto. E isso pode causar ainda mais danos.
A sala começou a ressoar com murmúrios mais altos. As pessoas começaram a se mover, os olhos de reprovação se voltando para Santiago, como se ele fosse o verdadeiro criminoso. Seu coração pesava. O que ele poderia fazer para consertar aquela bagunça? Valentina, querida, você precisa sair do palco, Clara disse, já com um tom sombrio. A mãe tentava proteger a filha, mas a verdade estava se tornando uma avalanche, pronta para levar tudo. Santiago sentiu um aperto por dentro. O que aconteceria agora? O passado se transformava em uma espiral irreversível. De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. Uma figura apareceu na saída. Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, com um sorriso arrogante no rosto. O tempo parecia parar. Santiago ficou em choque. Isso não podia ser verdade. O vilão estava de volta, e sua presença fez o ar parecer mais espesso. E o que isso significava para todos eles? Ele está de volta, murmurou Santiago, o terror se espalhando por seu corpo. As revelações eram apenas o começo. E se tudo refletisse um destino ainda mais sombrio? Mas antes que pudesse processar isso, uma outra figura surgiu, desta vez com um olhar decidido. Era a assistente de Santiago, Amanda, que ele não via há anos. Ricardo, você não pode sair impune dessa, ela gritou. Santiago ficou perplexo. Como ela estava ali? O que ela sabia? A sala vibrou com murmúrios enquanto Amanda se aproximava de Ricardo, o olhar intenso e desafiador. Você pensa que pode manipular todos nós e sair por cima? Você não tem ideia do que começou. Amanda disse, seus olhos ardendo de raiva, e enquanto as palavras dela pairavam no ar, um som estrondoso veio de fora, como se o próprio céu estivesse desabando. O chão tremeu levemente, fazendo todo se equilibrar. Santiago mal teve tempo de entender a magnitude daquela situação. Vocês não sabem do que eu sou capaz! Gritou Ricardo, agora claramente nervoso. Nesse momento, uma explosão. O auditório foi fechado em um clarão ofuscante. O som de vidro quebrando, gritos e caos se espalharam em um estalo. A estrutura começou a ceder. Santiago, Clara, Valentina, Laura e Felipe estavam em choque. O que seria isso? E quando a poeira assentou, Ananda olhou para Ricardo, revelando um olhar profundo. Você não deveria ter voltado. Eu não deixarei que você faça isso com eles. E tudo mudou. Santiago encarou um novo conflito, um novo pesadelo surgindo das sombras. O que Amanda sabia? E quem realmente era Ricardo? Cada pergunta pulsava na mente dele, enquanto o mundo ao redor se despedaçava em um eco de confusões e incertezas insuportáveis. A sala estava em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em Felipe, que agora se tornara o centro do turbilhão emocional. O verdadeiro responsável é outro. As palavras dele ecoaram nos ouvidos de Santiago como um trovão. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? Santiago se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Clara estava ali, pálida, a raiva substituída por um olhar de dúvida. Quem é? Ela perguntou, sua voz trêmula. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. A tensão na sala era palpável, quase como se alguém pudesse cortar o ar com uma faca. É o Ricardo, gritou Felipe, os olhos implacáveis. O sócio que você teve, Santiago. Ele manipulou tudo por trás das cortinas. Dificilmente você sabia, mas ele usou você como um peão no jogo dele. Santiago, paralisado, apenas balançava a cabeça. Ricardo, nós éramos amigos. Como você pode? Ele nunca imaginou que sua amizade fosse só um jogo. O muro ao seu redor começou a rachar. Os pinguins da culpa dançavam em seu peito. Laura, agora ao seu lado, olhou para Felipe, o desespero preenchendo os olhos dela.
O que você quer dizer com isso? A urgência tinha um tom suave, quase uma súplica. Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em algo profundo. Ele fez você acreditar que era o dono do seu destino. Desviou fundos, fez demissões, tudo para alimentar sua própria ganância. Clara, você ficou sem emprego porque ele quis. E Santiago, você foi o fantoche na jogada dele. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Isso não pode ser verdade. Alguém na plateia gritou. O ambiente estava uma panela de pressão, e o que viria a seguir poderia fazer tudo explodir. Não, 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 Santiago disse, a negação correndo como um rio nas suas veias. A verdade estava se desdobrando, e a cada nova revelação, a dor só aumentava. Ricardo, ele era meu amigo. Eu confiei nele. Sim, você confiou, porque ele sempre soube fazer você se sentir seguro. Ele manipulou você e todos ao seu redor. Felipe estava em transe, a verdade emergindo como um pesadelo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Você está dizendo que ele usou a gente? E você também sabia disso? No fundo, eu sabia que havia algo errado, Felipe admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consegui ver o quão profundo eram as artimanhas dele, até que foi tarde demais. Ele se mandou, desapareceu, e nós pagamos o preço. Santiago olhou para Clara, tentando entender a profundidade da dor que ela carregava. Clara, eu não sabia, eu só queria. Queria o quê? Redenção? Não é assim que as coisas funcionam, Santiago. Clara gritou, a raiva ressoando na sala. Valentina, ainda assustada, afastou os olhos, as muletas tremendo em suas mãos. A pequena estava perdida entre os adultos, e o mundo parecia desabar. Não é hora para brigar, Laura interveio, seu olhar firme. Precisamos entender isso. Se Ricardo é o verdadeiro traidor, onde ele está? O que aconteceu com ele? Ele se foi, Felipe explodiu. Mas uma coisa eu sei, a sombra dele ainda está por aqui. Ele pode ter deixado marcas profundas nas nossas vidas, mas ainda está solto, e isso pode causar ainda mais danos. A sala começou a ressoar com murmúrios mais altos. As pessoas começaram a se mover, os olhos de reprovação se voltando para Santiago, como se ele fosse o verdadeiro criminoso. Seu coração pesava. O que ele poderia fazer para consertar aquela bagunça? Valentina, querida, você precisa sair do palco, Clara disse, já com um tom sombrio. A mãe tentava proteger a filha, mas a verdade estava se tornando uma avalanche, pronta para levar tudo. Santiago sentiu um aperto por dentro. O que aconteceria agora? O passado se transformava em uma espiral irreversível. De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. As luzes piscavam e começavam a falhar. Um alarme de incêndio ecoou, quebrando o clima tenso. Santiago, Clara e Valentina olharam ao redor, confusos. O público estava em pânico. Gritos ecoavam enquanto as pessoas tentavam sair. Então, do meio da fumaça e do caos, uma nova figura se destacou. Era Mariana, a mulher com quem Santiago havia se encontrado semanas antes. Alguém que... Santiago! Ela gritou, sua voz cortando o pânico. Você precisa ouvir. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele tem um plano, e essa não era a primeira vez que ele arquitetou algo assim. Santiago sentiu uma onda de adrenalina. O que você quer dizer com isso? Ele está usando você, usando todos nós. Mariana avançou, olhos ardendo com determinação. Nem todos nós estamos aqui por acaso, Santiago. A verdade está mais próxima do que você imagina. Clara hesitou. Olhando entre Santiago e Mariana, o mundo ao redor parecia desabar, mas algo dentro dela estava prestes a estourar. Que plano, Mariana? O que você sabe? A resposta dela penetrou no ar pesado. Ricardo, ele planejou tudo. A venda, as demissões, até sua perda.
Ele tem um antigo rabo de foguete que foi apagado. E se não agirmos agora, todos nós, vocês vão perder algo ainda mais valioso. A sala pareceu congelar em um vazio angustiante. O público, que antes estava em pânico, agora olhava para eles com expectativa. Santiago, Clara, Valentina e Laura estavam todos paralisados. Eles sabiam que o relógio estava correndo, e o que poderia acontecer em seguida era uma possibilidade obscura e imprevisível. O olhar de Santiago se fixou em Mariana. Você precisa nos dizer tudo, agora. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ressoou do fundo da sala. Um vidro quebrou e uma sombra se projetou sobre todos. Não era só o caos que chegava, era um aviso. A verdadeira intenção de Ricardo estava prestes a ser revelada, e o que eles descobriram poderia mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras e quanto das suas vidas és. A sala estava em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em Felipe, que agora se tornara o centro do turbilhão emocional. O verdadeiro responsável é outro. As palavras dele ecoaram nos ouvidos de Santiago como um trovão. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? Santiago se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Clara estava ali, pálida, a raiva substituída por um olhar de dúvida. Quem é? Ela perguntou, sua voz trêmula. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. A tensão na sala era palpável, quase como se alguém pudesse cortar o ar com uma faca. É o Ricardo, gritou Felipe, os olhos implacáveis. O sócio que você teve, Santiago. Ele manipulou tudo por trás das cortinas. Dificilmente você sabia, mas ele usou você como um peão no jogo dele. Santiago, paralisado, apenas balançava a cabeça. Ricardo, nós éramos amigos. Como você pode? Ele nunca imaginou que sua amizade fosse só um jogo. O muro ao seu redor começou a rachar. Os pinguins da culpa dançavam em seu peito. Laura, agora ao seu lado, olhou para Felipe, o desespero preenchendo os olhos dela. O que você quer dizer com isso? A urgência tinha um tom suave, quase uma súplica. Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em algo profundo. Ele fez você acreditar que era o dono do seu destino. Desviou fundos, fez demissões, tudo para alimentar sua própria ganância. Clara, você ficou sem emprego porque ele quis. E Santiago, você foi o fantoche na jogada dele. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Isso não pode ser verdade, alguém na plateia gritou. O ambiente estava uma panela de pressão, e o que viria a seguir poderia fazer tudo explodir. Não, 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 Santiago disse, a negação correndo como um rio nas suas veias. A verdade estava se desdobrando, e a cada nova revelação, a dor só aumentava. Ricardo, ele era meu amigo, eu confiei nele. Sim, você confiou, porque ele sempre soube fazer você se sentir seguro. Ele manipulou você e todos ao seu redor. Felipe estava em transe, a verdade emergindo como um pesadelo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Você está dizendo que ele usou a gente? E você também sabia disso? No fundo eu sabia que havia algo errado, Felipe admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consegui ver o quão profundo eram as artimanhas dele até que foi tarde demais. Ele se mandou. Desapareceu. E nós pagamos o preço. Santiago olhou para Clara, tentando entender a profundidade da dor que ela carregava. Clara, eu não sabia. Eu só queria. Queria o quê? Redenção? Não é assim que as coisas funcionam, Santiago. Clara gritou, a raiva ressoando na sala. Valentina, ainda assustada, afastou os olhos, as muletas tremendo em suas mãos. A pequena estava perdida entre os adultos, e o mundo parecia desabar. Não é hora para brigar. Laura interveio. Seu olhar firme. Precisamos entender isso.
Se Ricardo é o verdadeiro traidor, onde ele está? O que aconteceu com ele? Ele se foi. Felipe explodiu. Mas uma coisa eu sei, a sombra dele ainda está por aqui. Ele pode ter deixado marcas profundas nas nossas vidas, mas ainda está solto. E isso pode causar ainda mais danos. A sala começou a ressoar com murmúrios mais altos. As pessoas começaram a se mover, os olhos de reprovação se voltando para Santiago, como se ele fosse o verdadeiro criminoso. Seu coração pesava. O que ele poderia fazer para consertar aquela bagunça? Valentina, querida, você precisa sair do palco, Clara disse, já com um tom sombrio. A mãe tentava proteger a filha, mas a verdade estava se tornando uma avalanche, pronta para levar tudo. Santiago sentiu um aperto por dentro. O que aconteceria agora? O passado se transformava em uma espiral irreversível. De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. As luzes piscavam e começavam a falhar. Um alarme de incêndio ecoou, quebrando o clima tenso. Santiago, Clara e Valentina olharam ao redor, confusos. O público estava em pânico. Gritos ecoavam enquanto as pessoas tentavam sair. Então, do meio da fumaça e do caos, uma nova figura se destacou. Era Mariana, a mulher com quem Santiago havia se encontrado semanas antes. Alguém que parecia saber coisa demais. Santiago! Ela gritou, sua voz cortando o pânico. Você precisa ouvir. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele tem um plano, e essa não era a primeira vez que ele arquitetou algo assim. Santiago sentiu uma onda de adrenalina. O que você quer dizer com isso? Ele está usando você. Usando todos nós. Mariana avançou, olhos ardendo com determinação. Nem todos nós estamos aqui por acaso, Santiago. A verdade está mais próxima do que você imagina. Clara hesitou, olhando entre Santiago e Mariana. O mundo ao redor parecia desabar, mas algo dentro dela estava prestes a estourar. Que plano, Mariana? O que você sabe? A resposta dela penetrou no ar pesado. Ricardo, ele planejou tudo. A venda, as demissões, até sua perda. Ele tem um antigo rabo de foguete que foi apagado. E se não agirmos agora, todos nós, vocês vão perder algo ainda mais valioso. A sala pareceu congelar em um vazio angustiante. O público, que antes estava em pânico, agora olhava para eles com expectativa. Santiago, Clara, Valentina e Laura estavam todos paralisados. Eles sabiam que o relógio estava correndo. E o que poderia acontecer em seguida era uma possibilidade obscura e imprevisível. O olhar de Santiago se fixou em Mariana. Você precisa nos dizer tudo, agora. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ressoou do fundo da sala. Um vidro quebrou e uma sombra se projetou sobre todos. Não era só o caos que chegava. Era um aviso. A verdadeira intenção de Ricardo estava prestes a ser revelada. E o que eles descobriram poderia mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras. E quanto das suas vidas estava prestes a desmoronar. Então, como um relâmpago cortando a tempestade, a verdade explodiu. O vidro quebrado revelou o que estava oculto, uma câmera filmando tudo. E o que se seguiu arrebatou a todos. Ricardo apareceu na tela, seu sorriso maligno iluminando tudo como uma luz sinistra. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, com um olhar cúmplice, estava Clara. O mundo de Santiago desabou em um instante. Clara, o que você está fazendo? O som de sua voz era de incredulidade e dor. Ele se sentia enganado, traído de uma forma que suas palavras mal podiam expressar. Clara, sem mudar de expressão, olhou para a câmera e disse: Foi um jogo, Santiago, e eu fui a mestre. Você achou que eu era vítima, mas eu sempre soube o que você não viu.
Santiago ficou parado, sem saber como reagir. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. Mamãe, você não vai fazer isso, vai? A inocência da garotinha era cortante demais, enquanto a verdade crua se desdobrava. Sim, meu amor, agora você sabe a verdade. E Santiago, esse é o seu verdadeiro destino. Você sempre foi um peão na nossa partida. A confiança nos olhos de Clara era arrepiante, e o público começou a murmurar, surpreso e assustado. Santiago queria gritar, mas apenas um nó duro se formou em sua garganta. A realidade criava fissuras em seu ser. Como isso era possível? O jogo estava sendo manipulado desde o começo. Ele tinha que encontrar uma maneira de escapar, mas a cada segundo que passava, Clara cimentava seu papel como a nova vilã da história, e usá-lo como isca fazia parte do seu plano. Mariana, assustada, olhou para Santiago. Você precisa se afastar dela. Não confie nela. Mas a turbulência emocional era um mar profundo, e não havia como voltar. O que Clara tinha preparado para ele? O pânico tomou conta do auditório, mas Santiago ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. Era um homem cercado por mentiras e traições. O que mais estava escondido nas sombras? E o que isso significava para Valentina e para tudo que ele conhecia? A sala estava em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em Felipe, que agora se tornara o centro do turbilhão emocional. O verdadeiro responsável é outro. As palavras dele ecoaram nos ouvidos de Santiago como um trovão. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? Santiago se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Clara estava ali, pálida, a raiva substituída por um olhar de dúvida. Quem é? Ela perguntou, sua voz trêmula. Valentina olhou para a mãe, confusa e assustada. A tensão na sala era palpável, quase como se alguém pudesse cortar o ar com uma faca. É o Ricardo, gritou Felipe, os olhos implacáveis. O sócio que você teve, Santiago. Ele manipulou tudo por trás das cortinas. Dificilmente você sabia, mas ele usou você como um peão no jogo dele. Santiago, paralisado, apenas balançava a cabeça. Ricardo, nós éramos amigos. Como você pode? Ele nunca imaginou que sua amizade fosse só um jogo. O muro ao seu redor começou a rachar. Os pinguins da culpa dançavam em seu peito. Laura, agora ao seu lado, olhou para Felipe, o desespero preenchendo os olhos dela. O que você quer dizer com isso? A urgência tinha um tom suave, quase uma súplica. Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em algo profundo. Ele fez você acreditar que era o dono do seu destino. Desviou fundos, fez demissões, tudo para alimentar sua própria ganância. Clara, você ficou sem emprego porque ele quis. E Santiago, você foi o fantoche na jogada dele. Uma onda de choque percorreu a multidão. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Isso não pode ser verdade. Alguém na plateia gritou. O ambiente estava uma panela de pressão, e o que viria a seguir poderia fazer tudo explodir. Não, 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 Santiago disse, a negação correndo como um rio nas suas veias. A verdade estava se desdobrando, e a cada nova revelação, a dor só aumentava. Ricardo, ele era meu amigo, eu confiei nele. Sim, você confiou, porque ele sempre fez você se sentir seguro. Manipulou você e todos ao seu redor. Felipe estava em transe, a verdade emergindo como um pesadelo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Você está dizendo que ele usou a gente, e você também sabia disso? No fundo, eu sabia que havia algo errado. Felipe admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consegui ver o quão profundo eram as artimanhas dele até que foi tarde demais. Ele se mandou, desapareceu, e nós pagamos o preço. Santiago olhou para Clara, tentando entender a profundidade da dor que ela carregava.
Clara, eu não sabia. Eu só queria. Queria o quê? Redenção? Não é assim que as coisas funcionam, Santiago. Clara gritou, a raiva ressoando na sala. Valentina, ainda assustada, afastou os olhos, as muletas tremendo em suas mãos. A pequena estava perdida entre os adultos, e o mundo parecia desabar. Não é hora para brigar. Laura interveio, seu olhar firme. Precisamos entender isso. Se Ricardo é o verdadeiro traidor, onde ele está? O que aconteceu com ele? Ele se foi, Felipe explodiu. Mas uma coisa eu sei, a sombra dele ainda está por aqui. Ele pode ter deixado marcas profundas nas nossas vidas, mas ainda está solto, e isso pode causar ainda mais danos. A sala começou a ressoar com murmúrios mais altos. As pessoas começaram a se mover, os olhos de reprovação se voltando para Santiago, como se ele fosse o verdadeiro criminoso. Seu coração pesava. O que ele poderia fazer para consertar aquela bagunça? Valentina, querida, você precisa sair do palco, Clara disse, já com um tom sombrio. A mãe tentava proteger a filha, mas a verdade estava se tornando uma avalanche, pronta para levar tudo. Santiago sentiu um aperto por dentro. O que aconteceria agora? O passado se transformava em uma espiral irreversível. De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. As luzes piscavam e começavam a falhar. Um alarme de incêndio ecoou, quebrando o clima tenso. Santiago, Clara e Valentina olharam ao redor, confusos. O público estava em pânico. Gritos ecoavam enquanto as pessoas tentavam sair. Então, do meio da fumaça e do caos, uma nova figura se destacou. Era Mariana, a mulher com quem Santiago havia se encontrado semanas antes. Alguém que parecia saber coisa demais. Santiago! Ela gritou, sua voz cortando o pânico. Você precisa ouvir. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele tem um plano, e essa não era a primeira vez que ele arquitetou algo assim. Santiago sentiu uma onda de adrenalina. O que você quer dizer com isso? Ele está usando você, usando todos nós. Mariana avançou, olhos ardendo com determinação. Nem todos nós estamos aqui por acaso, Santiago. A verdade está mais próxima do que você imagina. Clara hesitou, olhando entre Santiago e Mariana. O mundo ao redor parecia desabar, mas algo dentro dela estava prestes a estourar. Que plano, Mariana? O que você sabe? A resposta dela penetrou no ar pesado. Ricardo, ele planejou tudo. A venda, as demissões, até sua perda. Mas tem algo ainda mais horrível. A verdade é que ele não está sozinho. Ele tem um cúmplice que está muito mais perto do que você imagina. Antes de Santiago poder perguntar sobre isso, um som estrondoso ecoou pela sala, fazendo todos olharem para a entrada. As portas arrebentaram e alguém começou a entrar. Era um homem alto, com uma expressão fria, o rosto coberto por uma sombra. O reconhecimento bateu como um soco. Ele era André, o melhor amigo de Santiago, que ele não via há anos. André, o que você está fazendo aqui? Santiago gritou surpreso. Você está vivo? Sim, mas isso é a última prioridade agora. Santiago! André olhou para Ricardo, que agora parecia atordoado. Você não sabia? O verdadeiro plano de Ricardo não era só destruir sua vida, mas criar uma armadilha. E eu era parte disso tudo. Fui pressionado a ajudar ele. A sala ficou quieta novamente, cada pessoa absorvendo as palavras pesadas que pairavam no ar. Os olhares de Santiago e Clara se cruzaram, ambos em estado de choque. E se tudo o que acreditavam ser verdade fosse, na verdade, uma mentira? O que significava ser amigo de alguém que podia se tornar um traidor em momentos críticos? Eu não queria que você soubesse, mas não podia ficar calado. André continuou, implorando com os olhos.
Ricardo tem algo muito maior em mente. E sua culpa não é só sua, Santiago. Você é um peão, mas também uma chave. Você precisa fazer uma escolha agora. Aquilo soou como um eco devastador. O que André queria dizer? Santiago olhou para Valentina, seu coração apertando. O futuro dela também estava em jogo. Ele sentia o peso das escolhas, das mentiras, dos segredos. E a sala, que antes era uma arena de acusações, agora se transformava em um campo de batalha interna. A verdade estava à vista, mas ao mesmo tempo, a incerteza era avassaladora. O que mais estava escondido nas sombras? O que esse cúmplice significava para todos eles? A confusão e a dor pareciam ser apenas o começo, e Santiago percebeu que o verdadeiro jogo estava prestes a começar. O clima na sala estava tenso. Santiago olhava para Clara, a mulher que achou que conhecia, agora revelando sua verdadeira face. O que ela havia feito? As palavras de Felipe ressoavam na mente dele, enquanto olhava para Valentina com lágrimas nos olhos. Por que você fez isso, Clara? A dor na voz de Santiago era palpável. Você me traiu? Traiu a sua própria filha? Clara manteve a expressão, e pela primeira vez o brilho nos olhos dela parecia perder força. Santiago, você não entende. Eu tinha um plano. Isso era mais significativo do que você imagina. Significativo? Para quem? Santiago disse, cada palavra saindo como um golpe. Nós éramos uma família. O que você planejou? Para destruir tudo o que construímos? Nesse momento a tensão se partiu. O pânico na sala era palpável e Valentina, tremendo, buscou segurança na mãe. Enquanto a plateia murmurava, isso não pode estar acontecendo! Alguém gritou, e o barulho cresceu. André, que tinha se juntado à conversa, tomou coragem. Santiago, não é só sobre Clara e Ricardo. Temos que agir rápido. O que quer que eles estejam tramando não vai parar aqui. Eles querem mais. Mariana soltou um suspiro, seu olhar percorrendo a sala. Precisamos expor tudo isso antes que seja tarde demais. Ricardo ainda está aqui e vai fazer de tudo para proteger seus segredos. O olhar de Santiago se endureceu. Então, vamos encerrar isso de uma vez. Vamos enfrentar Ricardo e Clara. Ele não vai sair impune. Valentina olhou para o pai, a inocência refletida em seu rosto. Papai, o que vamos fazer? Santiago se agachou, nivelando-se a ela. Nós vamos mostrar a verdade. Ninguém pode fazer mal a você, querida. Um vazio dominou o coração dele ao dirigir essas palavras. O que mais ele perderia na luta para contornar essa traição? No fundo da sala, Ricardo contava uma história diferente, se intrometendo em meio ao caos. Vocês acham que podem me derrubar assim? Eu sou indestrutível. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Talvez não. Fernando, um dos amigos próximos de Santiago, gritou, enquanto se aproximava. Mas podemos encontrar a força em números. A verdade sempre prevalece. O pânico se transformou em determinação. Clara, vendo o que se desenrolava, começou a perceber que o controle que tinha estava desaparecendo. Parem! Isso não é o que parece! Seus olhos imploravam, mas já era tarde demais. A verdade estava finalmente à vista. E o medo tinha um preço. A sala começou a abarrotar, e cada um deles no mesmo barco. Santiago, Valentina, Laura, André e até Mariana estavam prontos para confrontar a sombra que ameaçava engoli-los. O amor pode ser uma arma, e é isso que vamos usar agora, Santiago declarou, sentindo a força da união. Vamos acabar com essa mentira e salvar o que realmente importa. E então, como um grito uníssono, eles se voltaram contra Ricardo. O espaço entre eles, agora fortalecido pelo propósito, foi o sinal para que todos se unissem em uma força só. Não era mais sobre o passado.
Era sobre o presente e o futuro. O que viria a seguir era incerto. Mas havia algo que todos sabiam. A verdade seria revelada e ninguém escaparia impune. Então, galera, o que acharam desse final? Essa história não termina aqui. E você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de pressionar o botão de like e demonstrar seu amor pelo nosso trabalho. Isso é fundamental para alimentarmos o algoritmo e trazermos conteúdos que vão mexer com vocês. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber tudo o que você está pensando. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demo.